Hoje eu quero conversar sobre um assunto que talvez você não veja sendo falado com tanta frequência por aí, mas que todo empreendedor em algum momento sente na pele. A solidão de ser o dono do próprio negócio. Se você já se sentiu assim, ou se você está passando por isso agora, já passou, enfim, fica comigo até o final, que isso é muito mais comum do que você imagina e sim, tem jeito de lidar com isso. Quando a gente fala sobre empreendedorismo, o que vem na tua cabeça? Liberdade, sucesso, fazer o que ama, ser o próprio chefe, dono do próprio negócio. E tudo isso é verdade. Mas o que pouca gente te conta é que o outro lado da moeda é o quanto pode ser solitário você estar nessa jornada. Porque assim, pensa comigo. Quem não é dono de empresa tem sempre para quem recorrer, tem sempre para onde correr. Seja um chefe, um colega de trabalho. Tem aquele ambiente para compartilhar as dores e também as vitórias ali, as conquistas. Mas quando você está empreendendo, quem que toma as decisões? Quem que carrega o peso de todas as responsabilidades? Você. E isso pode sim ser bem solitário. Eu vou começar falando sobre um dos maiores motivos dessa sensação de solidão: a tomada de decisões. Porque quando você é o dono, as decisões estão 100% nas tuas mãos. E não são só grandes decisões, tipo, sei lá, vamos pensar aqui, investir em algo novo, ou aumentar a empresa, expandir a empresa. Eu tô falando daquelas pequenas decisões do dia a dia, sabe? Que quando a gente vai somando, acaba criando uma carga aí que pode ser bem pesada. Por exemplo, você precisa decidir sobre contratar ou demitir, sobre se vale a pena, sei lá, arriscar numa ideia nova, ou mesmo sobre coisas menores, tipo se muda o fornecedor ou não. Tudo isso passa por você. E claro, é ótimo ter o controle, né? Mas também acaba pesando. Às vezes, você nem pode compartilhar essas dúvidas com a equipe porque você não quer, sei lá, transparecer uma insegurança. Você sabe, né, do que eu tô falando. Aí você acaba guardando pra si e é aí que a solidão bate. Outro ponto forte dessa solidão é a falta de você ter alguém com quem você realmente pode dividir as dores. E eu sei que muitos empreendedores têm sócios, e isso acaba ajudando com certeza, mas e quando não tem? Ou quando mesmo o sócio ele tá mais distante ali da operação, sabe? Que ele não, ou ele acaba não vivendo as mesmas preocupações, não tem o mesmo perfil que você. As dificuldades do empreendedorismo são difíceis de compartilhar com quem não vive a mesma realidade. E às vezes até os amigos, família mesmo, né, os familiares, eles simplesmente não entendem a profundidade do que você está passando. Aí você vai lá, você tenta desabafar, né, no almoço de domingo, mas parece que ninguém realmente compreende o tamanho da pressão que você sente e não é nem culpa deles, porque realmente só quem é empreendedor sabe o que é acordar no meio da madrugada, preocupado aí com o fluxo de caixa, com uma decisão que pode afetar o futuro da empresa. Eu lembro de uma vez que eu estava passando por uma crise na minha empresa, foi na época ali da pandemia, as vendas estavam caindo, eu precisava fazer um corte de despesas e eu sabia que aquilo ia impactar pessoas, ia afetar o time. Aí eu decidi ligar para uma amiga, conversar com ela para desabafar mesmo, enfim. E ela, na melhor das intenções, me disse: "Ah, Patrícia, relaxa, as coisas vão se resolver, não fica estressada assim, não vale a pena." Olha, por mais que eu soubesse que ela estava tentando ali me acalmar, eu saí daquela conversa ainda mais sozinha. Porque eu percebi que ela não fazia ideia do que eu estava vivendo. Ela não entendia que a minha preocupação não era só comigo, era com toda uma empresa que, no final das contas, dependia só de mim. Uma coisa que poucas pessoas falam é o peso de ser esse pilar, vamos dizer assim, que sustenta tudo. Que quando você é o dono do negócio, você sente essa responsabilidade de manter a empresa funcionando, girando, de garantir que os salários vão ser pagos no fim do mês e que os clientes vão estar satisfeitos. E essa pressão, ela não tem fim. Então, entra mês, termina mês, a pressão vem. No começo, você até pode lidar bem com isso, mas depois de um tempo, essa carga começa a te isolar. Você não quer passar essa ansiedade para o time, você não quer demonstrar, sei lá, fraqueza, incerteza, então você acaba carregando esse peso todo sozinho. E essa sensação de ter que ser o forte o tempo todo é exaustiva.
Agora, outro ponto importante, a dificuldade de encontrar apoio real. Porque sim, existem grupos de networking, mentorias, eventos para empreendedores, e isso ajuda, mas não é sempre que você encontra um ambiente onde você se sente à vontade, confortável, para falar sobre os seus medos, suas inseguranças. Muitos empreendedores têm medo de mostrar essa vulnerabilidade, sabe? De admitir que não tem todas as respostas. Mas a verdade é que todo mundo passa por isso. Só que, como ninguém fala sobre, você se sente ainda mais sozinho, achando que você é o único que não tá dando conta. Esse sentimento é bem ruim, né? Agora, o mais importante, como que a gente lida com essa solidão? Porque sim, gente, ela existe, mas existem formas de minimizar essa sensação. Então vamos lá. Se tem uma coisa que ajuda é ter uma rede de outros donos de empresa para trocar ideias. Quando você conversa com quem vive a mesma realidade, a sensação de solidão diminui pra caramba. Então, entre em grupos de empreendedores, participa aí de eventos, busca gente que tá passando pelos mesmos desafios. Outra coisa legal, aprenda a pedir ajuda. É simples, né? Parece simples. Mas muitos donos de empresa têm essa dificuldade de pedir ajuda. Às vezes, sei lá, é por orgulho, outras vezes é por medo de parecer fraco. Só que pedir ajuda é sinal de força e não de fraqueza. Então coloca isso na tua cabeça. Seja para um mentor, para um consultor ou até alguém da tua equipe, saber quando pedir ajuda pode fazer toda a diferença. Outro ponto, cuidar da própria saúde mental também é importante. O empreendedorismo é cheio de altos e baixos, é montanha-russa total e você precisa estar bem para conseguir enfrentar as fases difíceis. Então assim, não subestime a importância de ter um tempo para você, de cuidar da tua cabeça, seja fazendo terapia, praticando esporte ou apenas conseguindo se desligar um pouco do trabalho. Outro ponto legal, delegar mais. Quanto mais você tenta centralizar tudo, mais isolado você fica. Delegar não só alivia aquela carga do trabalho operacional ali do dia a dia, mas também te permite confiar mais nas pessoas ao seu redor. Você vai começar a dividir mais coisas com as pessoas e isso ajuda a diminuir a sensação de que você está carregando o mundo ali nas costas e sozinho. Gente, ser empreendedor é uma jornada incrível. Eu adoro ser empreendedora, dá aquele gás, a gente fica... É uma adrenalina, né? Uma adrenalina gostosa. Mas é muito importante entender que, como qualquer jornada, ela tem momentos de solidão. E tá tudo bem sentir isso, tá? O que não pode é deixar que essa solidão te consuma, que afaste das pessoas, te isole ainda mais. Então, se você tá passando por isso agora, saiba que você não está sozinho. Tem muita gente se sentindo o mesmo e existem formas de lidar com isso. Conecte-se com as outras pessoas, cuida da tua saúde mental, não tenha medo de pedir ajuda quando precisar. E antes de terminar por aqui, eu quero lembrar para vocês que eu deixei um link aqui na descrição desse vídeo. Lá você consegue entrar na minha comunidade, uma comunidade totalmente gratuita, e ter acesso a conteúdos exclusivos sobre gestão e liderança. Você sabe que o meu lema aqui por mais que o teu negócio não seja grande, você pode sim ter uma gestão profissional. E se você curtiu esse vídeo, já deixa um like, se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo. Você já passou por momentos de solidão na tua jornada empreendedora? Como que você lidou com isso? Quero ouvir a tua história. Até a próxima! Tchau!